Ei, você aí que está do outro lado, você sabe como é ser um profissional na área de recreação e lazer? Você conhece essa área? Será que você tem habilidades suficientes para trabalhar com um bom profissional de recreação e de lazer? Pois bem, eu, Volney Paulo Guaranha, vou te apresentar algumas dicas, algumas técnicas e algumas habilidades e competências para você atuar nesse segmento, que é muito importante, que vai te trazer muito dinheiro, e eu sou um dos professores que está no módulo de recreação e lazer aqui da faculdade. E para conhecer essa área, eu vou te apresentar alguns conceitos técnicos para depois te passar algumas dicas. Então vamos lá, galera, entra comigo, embarca comigo nessa aventura para a gente descobrir quem é um bom profissional de recreação e o que ele precisa de ter para atuar nesse segmento. Vamos lá, galera? Primeiro, quem é esse profissional de lazer? A primeira ideia que Luiz Wilson Pina falou para nós, profissionais da área, é a formação. O que você precisa saber sobre informação? Que área que atua? É educação física? É turismo? É pedagogia? Pessoal, para trabalhar na área, não precisa de ter uma formação específica. E sim, ela abrange todas as outras áreas pertinentes ao conhecimento. Basta você gostar de públicos, de pessoas e entrar nesse mundo onde a formação, pessoal, ela é muito importante. Não só uma graduação, uma especialização, como sempre você estar atuando, procurando outras fontes de conhecimento para lidar com a área da recreação e do lazer. Próxima atividade que ele fala é a informação e atualização. Você, profissional de lazer e recreação, precisa ser uma pessoa muito bem informada e muito bem atualizada. Você precisa saber sobre política, precisa saber sobre meio ambiente, o que está acontecendo lá em Bangladesh e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando você for trabalhar com o público, dependente da sua faixa etária, seja ela criança, seja ela adolescente, adulto ou melhor idade, você precisa lidar com eles para poder convidar essa galera que está querendo receber a atividade que você vai aplicar para inserir na dinâmica, no jogo, na gincana, até numa hidroginástica recreativa. Então, por exemplo, se você vai lidar com crianças, você precisa assistir desenhos como Ladybug, Peppa Pig. Se você vai falar com adolescentes, assiste Malhação. Se vai falar com adultos, assiste as novelas, vejam séries, que é exatamente a linguagem que a gente vai atuar com eles. Outro comportamento outra técnica é o comportamento e atitude. Você precisa de ter um comportamento adequado, uma atitude coerente na hora de atuar com o público. Por quê, pessoal? Porque quando você está lidando com o público em geral, você tem que evitar gírias, evitar alguns cacuetes que você acaba fazendo, tendo no dia a dia, porque a gente é julgado. Nós somos avaliados para o público que foi contratado por nós, né? Seja eles nossos passageiros, porque a gente também atua na área de ônibus, na área de meios de transporte, seja eles nossos hóspedes, na área de hotelaria, pousadas, spas e resorts, seja ele convidados de uma festa de aniversário, num buffet, ou numa festa, num evento em geral. Então, o nosso comportamento é muito importante, a nossa atitude. Por quê? Nós somos vistos como formadores de opinião. Então, nós que trabalhamos na área de recreação, temos que ter em mente esse comportamento muito bem atenuado, muito bem aceito, porque nós somos vistos frequentemente a todas as pessoas, com todas as pessoas que estão nos contratando. Esse profissional também, pessoal, ele tem que ter criatividade. Ah, mas eu não tenho criatividade. Mentira, nós somos criativos. O grande problema de nós não é só na área do lazer, da recreação, é em todas as áreas, é a questão que nós não acreditamos que temos essa criatividade embutida dentro da gente. A criatividade, ela é inata. O poder da capacidade criadora que nós temos, ela é adquirida. Todas as experiências que a gente vive, elas acabam sendo adquiridas e a gente acaba utilizando. Por exemplo, para sair de uma chuva, na falta do guarda-chuva, o que a gente usa? Põe papelão, põe caderno, põe saco de supermercado para proteger o cabelo,
anda do lado de pessoas que estão com guarda-chuva, se protege nas marquises dos prédios. Então a gente usa essas estratégias para chegar no objetivo final, que é se proteger da chuva. Então a criatividade, gente, a gente tem que ser constantemente treinada para a gente poder exercitar. Por quê? Porque quando você for trabalhar na área de recreação e, de repente, a equipe que te contratou não te mandou um material adequado, você olha para os lados, vê um copo plástico, você consegue extrair daquele copo plástico uma atividade com um efeito muito positivo e que às vezes tem um impacto muito maior do que aquele material bonito, de lona, colorido. Então, por quê? Porque nós usamos esse lado da criatividade constante e a gente consegue fazer com que esse treinamento seja pertinente à nossa atuação na área. Outra característica também importante que o Pina fala para nós é o cooperativismo. Pessoal, para trabalhar na área de lazer e recreação, você precisa de ser cooperativo. Trabalhar em equipe, estar em grupo, trabalhar uma questão de empatia, se posicionar na situação de um outro colega, porque às vezes você precisa, em todos os momentos você vai precisar disso. Por quê? Exemplo, se você está num hotel, representando o setor de eventos, o setor de recreação, lazer ou entretenimento, em que alguns lugares são chamados assim, você tem que ter uma ligação muito importante com os outros setores, com o setor de alimentos e bebidas, com o setor de recepção, com o setor de manutenção. Por quê? Porque você precisa, de repente, de um espaço, avisar as outras pessoas, outros setores, que você vai atuar naquele área, que naquele momento, dentro da sua programação de lazer, aquela área vai estar sendo usada. E se faltar algum material, alguém possa te socorrer. Então, cooperativismo sempre, cooperativo, sempre na ideia de você atuar constantemente em equipe, tá bom? Dedicação e comunicação. A questão da comunicação, ela é evidente. 75% das grandes empresas têm uma dificuldade de comunicação com seus colaboradores, né? Até um alto índice, até mesmo de afastamento das pessoas porque não se comunicam bem. Na área de recreação e lazer não foge desse conceito. A comunicação, ela também tem que estar muito bem presente na área, porque você, na hora de convidar alguém para participar do seu evento, você vai gesticular, a linguagem corporal é muito importante e você tem que estar dedicado a fazer aquilo. Por exemplo, o evento começa às 7 horas da manhã, você tem que estar no espaço às 6h15 da manhã, já para preparar, já para olhar se aquele lugar está adequado, se está seguro para as pessoas que vão receber a atividade. Se, de repente, for uma área aberta, olhar para cima, ver se vai chover, como é que está o tempo, se dentro daquela proposta que você organizou, planejou, vai ser viável aquilo. Então, você tem que estar... A gente fala aqui na área, eu particularmente falo aqui na área, a gente tem que estar ligado e conectado 25 horas por dia. Isso mesmo, galera. 25 horas por dia, não são 24. A gente tem que sempre ter um olhar além do alcance para você poder atuar nessa área, tá bom? E, para finalizar as informações de Pina, ele fala da autoformação permanente, tá? E essa questão, gente, são os estudos. Você pode ser um especialista, você pode ser um PhD, você pode ser um mestre na área do lazer, mas o que adianta se a gente não volta aos estudos? O que acontecia há 5 anos atrás está totalmente diferente nos dias atuais. Hoje nós buscamos essa formação constante em livros, em sites, em meios eletrônicos, em conversas, em grupos que nós temos relacionados, grupos de iguais que a gente chama, né? Pessoas que têm as mesmas habilidades, que têm os mesmos pensamentos, a gente busca essas informações, tá bom? Então essas foram algumas características em que são competências adquiridas pelo profissional de lazer, pelo profissional de recreação, que busca a eficiência e eficácia, principalmente buscando a excelência no seu serviço.
Mas agora, galera, eu vou passar para vocês algumas dicas de como ser esse profissional. O que ele faz, o que ele precisa ter dentro da sua aplicação na área. Porque muitas vezes a gente pergunta assim, para trabalhar com recreação, lazer, tem que ser aquele cara animado, tem que ser aquele cara bacana, tem que ser aquele cara super descolado. Mentira, pessoal. Não precisa de ser aquele cara, o animador sociocultural, que são outras terminologias de outros teóricos que nós iremos abordar aqui no curso, que fala da animação sociocultural, de você chegar ali na frente e fazer com que que quem está do outro lado sorria, se divirta. Você pode muito bem atuar nos bastidores. Como assim nos bastidores se eu preciso estar lá na frente? Não, você pode montar a equipe de programação, você pode montar a equipe que vai trabalhar com você, você pode criar os jogos, criar as dinâmicas para as outras pessoas que têm mais essa habilidade seguir o passo. Então, não é exigência, como muitas vezes a gente fala, o bobo da corte ali na frente, esquece, isso daí é totalmente errado. O palhaço também fala, o palhaço é um profissional atrelado ao entretenimento. O recreador, o profissional de recreação, ele é o cara que tem que ter no seu pensamento a ideia de divertir as outras pessoas enquanto ele está trabalhando. Tá? Então aqui vai algumas dicas. Procure sempre ganhar a atenção do grupo que você irá trabalhar. Isso é muito importante. Como assim? Geralmente, quando a gente vê em hotéis, quando a gente vê até em cruzeiros ou em festas infantis, a gente vê o público que está trabalhando nessa área com roupas coloridas. Não necessariamente você precisa de ter roupas coloridas, você precisa chamar a atenção com chapéu, com óculos diferentes, cada um tem a sua identidade. Eu, por exemplo, eu uso bandanas. Em todos os meus eventos de lazer e recreação, a minha identidade é uma bandana. Então, eu acabo trabalhando, chamando a atenção do grupo que vai atuar comigo e sabe que ali existe um profissional que está a fim de promover o entretenimento a você, que está a fim de promover uma ludicidade a você, a fim de promover bons momentos de alegria, diversão e de descontração, tá bom? Então essa é uma dica muito importante que você precisa ter, chamar sempre a atenção do público. Não com megafone, que também depende do lugar, da ocasião, você pode ter também um microfone alto, carros de som. Sim, não, e sim na sua postura, no seu comportamento, na sua técnica, que cada um tem uma linha de raciocínio, na sua filosofia de chamar esse convidado à aplicação da sua atividade. Próxima dica é buscar se posicionar de modo que todos possam vê-los. Então, por exemplo, nós numa sala de aula, por que o professor fica em pé e os alunos ficam sentados? Justamente porque todos que estão sentados consigam ter acesso a este profissional que está falando. Pode ser um professor, pode ser um palestrante, pode ser um médico, alguma outra pessoa, algum outro profissional que esteja num nível superior, que consiga ter esse acesso. Né? Por exemplo, se nós estivermos com um grupo fazendo uma atividade em roda, evite de ficar no meio da roda, porque com certeza você vai ficar de costas para quem está atrás de você. Então, insira-se também no meio da roda, seja mais uma pessoa que esteja na roda. Se todos estiverem em pé, procurem uma ladeira, procurem uma cadeira, algum banco, para você se posicionar, porque é muito importante que você esteja num nível superior, elevado, acima das pessoas que estão te ouvindo, é importante eles verem você. Porque dentro do aprendizado a gente consegue, não somos auditivos, visuais e sinestésicos. Né? A gente ouve, tem pessoas que conseguem aprender só ouvindo, tem pessoas que conseguem aprender só vendo e tem pessoas que precisam aprender gesticulando, demonstrando as atividades, que também essa é uma das outras habilidades que nós vamos falar em seguir. Faça demonstrações das atividades quando necessário. É mais ou menos isso. Dentro do nosso aprendizado, nós temos que ter essas preocupações. Dentro do nosso público, aqueles que só conseguem ver, precisam ver como é a atividade funcionar para entender o jogo. Tem aqueles que os auditivos que só ouvindo a sua explicação, eles vão entender a atividade. E aqueles que precisam ver, executar para realmente entender a atividade. Tá certo? Então a gente precisa fazer. Quando for explicar um jogo, quando for explicar alguma técnica, alguma regra diferente em uma dinâmica, façam as demonstrações, tá? É só para criança, Volney? Não. É para todo o público, tá?
criança, terceira idade, portadores de necessidades especiais, adultos, adolescentes, todo o público a gente precisa fazer essa demonstração para quem está vendo entender melhor a dinâmica que você está propondo a esse público, ok? Crie um ambiente agradável e atrativo nas atividades utilizando materiais chamativos, como fantasia, premiações, músicas variadas que empolguem e acalmam conforme a necessidade, tá? Isso, gente, é muito bacana, porque faz parte da questão do entretenimento. Então, se você usa, como eu falei anteriormente, em buffets, geralmente tem um pessoal de macacão, roupas coloridas, ou os aventais diferentes. Na hora de servir um lanche, coloca aquelas domas coloridas, chapéu, avental diferente. Então, isso serve como um atrativo para quem está vendo, isso serve como chamativo para essas pessoas que estão fora, ver o que está acontecendo e entrar na sua ideia, comprar a sua ideia, que é a recreação, que ali você está naquele momento de descontração, de diversão para aquele público. Então, as fantasias são importantes usar, chapéus são interessantes de você também estar usando. Quanto a premiações, depende do lugar a gente pode premiar, depende do lugar a gente não pode premiar. Premiações, ela entra como um incentivo. Se você tem, muitas pessoas gostam dessas premiações, muitas pessoas, depende do público que a gente está trabalhando, corporativo também, a gente pode estar nesse segmento, gostam de algumas premiações. Ah, ganhou, o prêmio não precisa ser um doce, uma medalha, alguma coisa. O prêmio pode ser um abraço, pode ser simbólico, o prêmio pode ser uma salva de palmas. Então, incentiva as pessoas a terem uma certa premiação. Para quê? Porque elas fiquem mais motivadas a continuarem na atividade com vocês, né? E as músicas, elas são muito bem-vindas, principalmente em momentos de espera, momentos ociosos que a gente precisa para poder que a gente tem para poder iniciar a atividade. Por exemplo, se a gente está lá numa feira, o palestrante chegou, coloca uma música de fundo, coloca um vídeo, tem um videoclipe, por exemplo, onde é uma forma de entretenimento, as pessoas acabam assistindo esse entretenimento, vendo isso, e diminuindo o seu tempo de espera, essa ociosidade. Como também depende da atividade que a gente faça, as músicas de fundo. Se eu estou fazendo uma gincana, expliquei a regra, expliquei o jogo, fiz a dinâmica, o pessoal já começou, coloca uma música de fundo animada e de domínio popular, que a maioria das pessoas conheçam, para dar uma animação a mais no seu rendimento, no rendimento da atividade que você for propor, tá bom? Mais uma dica. Não deixe que a atividade se torne exaustiva. Faça com que os participantes fiquem com água na boca, com a sensação de querer mais, encerre-os antes de esgotar. Essa é uma das principais características que um bom recreador deve ter. Saber o momento exato de parar a atividade, né? Tem uma frase que fala assim: mate uma brincadeira antes que ela mate com você. Então, pessoal, quando estiver lá no ápice, quando estiver no momento mais agitado, a motivação estiver ali a 1000, começa a diminuir a atividade. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas ficam curiosas, ficam com aquela sensação de querer mais e peçam num outro momento para você fazer aquela atividade. Vonei, faz aquela atividade que você fez outro dia, que era assim, assim, assim. Opa. Então, quando o público fala isso para nós, significa que eles já se identificaram comigo, com o profissional de lazer, com a dinâmica que foi feita e está pedindo de novo. Então, isso, quando eu falo que quando a gente tem essa frase, essa fala, até mesmo de um aluno, quando um professor, ele fala, professor, explica novamente aquela atividade, aquele regra, significa que ele aprendeu e ele gostou da dinâmica que foi feita, porque ficou aquela sensação de querer mais. Essa é uma das dicas que a gente fala, que um bom profissional tem que ter esse time, tem que ter esse feeling para descobrir o momento certo de acabar a atividade, tá bom? Apresente nome para a atividade, explicando-as com clareza, objetividade, não deixando dúvidas quanto à sua execução. Muito bem, pessoal. Todas as atividades que a gente faz, elas têm que ser nomeadas, tá? Vamos pegar uma clássica, que é o morto e vivo. Qual que é o conceito básico do morto e vivo? Quando você falar morto, todo mundo abaixa. Quando você falar vivo, todo mundo sobe.
A ideia de quem está aplicando a atividade é fazer pegadinhas com que as pessoas errem, né? Force ao erro. Mas essa atividade do morto-vivo, de repente, em alguns lugares, ela não é bem-vinda. Morto-vivo, meu Deus. Troca o nome da atividade, coloca céu e mar, coloca branco e preto, coloca sinônimos, antônimos, parecidos, não parecidos, nomes de celebridades, nome de comidas. A ideia é a mesma. Se eu falar doce, você abaixa. Se eu falar salgado, você sobe. Então, comecem a criar. Lembra que eu falei anteriormente, lá no comecinho da apresentação para vocês, que criatividade é uma característica nata das pessoas. O grande problema é que nós não conseguimos treinar ela e colocá-las em prática. Essa é uma estratégia muito boa, a gente precisa colocar os nomes, tá? Por exemplo, se nós chegarmos num evento falando sobre a Páscoa, a gente coloca o nome da atividade, é um morto-vivo, mas coloca o nome da atividade, coelhinho quer comer o chocolate, coelhinho em busca da cenoura, né? Cenoura abaixa, chocolate sobe. Cria sua regra. O conceito da atividade você pode ter o mesmo, mas a nomenclatura você tem que dar. E uma dica também interessante é que vocês podem colocar o nome das atividades relacionadas ao ambiente onde vocês trabalham. Seja numa escola, seja numa igreja, seja num acampamento, num clube, num condomínio, até mesmo num cruzeiro, a gente coloca as atividades voltadas para o público e também para o local de origem da atividade onde a gente está, o nome do estabelecimento, ok? Mais uma dica para vocês, super bacana. Explique a atividade somente quando todos estiverem em silêncio e prestando atenção, tá? Ruídos, quando eu aplico atividades em ônibus, por exemplo, eu tenho um fator muito preocupante que são os fatores externos, barulho de buzina, pessoas falando do lado de fora, a própria paisagem de quando a gente está trafegando no ônibus, andando, né? Então, eu preciso que todos os meus clientes, passageiros, alunos, seja a nomenclatura que vocês forem aplicar e aonde vocês forem atuar, precisam estar prestando atenção. Por quê? Você precisa passar as regras. E quando a gente aplica as regras, galera, elas têm que ser objetivas, diretas e claras. Se a gente, na empolgação, acaba esquecendo de alguma regra, vai dar problema lá na frente, porque a gente não falou. E para voltar à explicação do meio do jogo, você pode perder aquele público naquela atividade. Então, pede para que todo mundo faça silêncio. Hoje nós temos várias alternativas de códigos de silêncio. O pam-pararara, pam-pam, é uma manifestação de código de silêncio, onde você faz essa brincadeira e eles falam pam-pam e todo mundo fica em silêncio. Como você pode criar outras técnicas, outras maneiras que são disponíveis no mercado, que aqui nós vamos ensinar a vocês, quando vocês entrarem aqui no curso, nós vamos passar todas essas informações para vocês, todas essas dicas, para vocês trabalharem com essa questão do código de silêncio, tá bom? Escolha o momento mais oportuno para iniciar a atividade e somente comece quando tudo estiver pronto. Local, materiais, recreadores. Lembra que eu falei para vocês, se o evento começar às 7 horas da manhã, você tem que estar às 6h15 da manhã, justamente para preparar o ambiente, para receber as pessoas bem. Isso fideliza o seu cliente, vê que existe uma organização do outro lado do público, que você já chegou com o material, sua bolsa de atividades já está lá pronta, postas, para receber as atividades, tá? Por exemplo, terceira idade, se está marcado 9 horas o evento da terceira idade, 8h30 já está todo mundo lá. A terceira idade não costuma chegar atrasado. E você tem que estar ali para receber eles e já propor dinâmicas de entretenimento para eles, tá? Questão da segurança, se o relevo, se o terreno que você vai aplicar tá legal, tá liso, tá bacana, não tem buracos para evitar acidentes. Se a dinâmica que você pensou é adequada àquele espaço, se tem carteiras, se tem obstáculos, eliminar, se tem ponteiras, se for trabalhar com crianças pequenas, se tem ponteiras, eliminar ou colocar algum recreador, alguma pessoa que esteja ajudando você ali justamente para evitar esses acidentes. Então isso faz parte das nossas habilidades, faz parte da nossa flexibilidade em perceber
que não é só a minha animação que está fazendo efeito, vai atrair, e sim a minha organização e preocupação com o ambiente onde vai ser aplicada a atividade, tá? Busque incentivar todos, em todos os momentos, os participantes, tá bom? Chega uma hora, gente, que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Tem pessoas que são mais ativas, tem pessoas que são hiperativas, tem pessoas que vão no ritmo mais moderado. Então, o que nós temos que fazer quando promovemos a recreação ao nosso público? É incentivar todo mundo a esse momento de descontração. Ah, Ivonei, eu não quero mais brincar, eu não quero mais jogar porque estou cansado. Cara, tá acabando a atividade, fica só mais um pouquinho, que aí tudo bem, eu te libero, você vai, volta uma água e quando você tiver a fim de novo, você retorna, tá? Nunca deixe o seu público sair assim. Procure também entender por que ele está saindo, porque às vezes ele não gosta daquela atividade, ele se sente constrangido, ele precisa de um tempo, realmente ele está cansado, né? O bom recreador é aquele que tem que ter esse tempo de ver onde a atividade pode parar, onde eu tenho que encerrar com ela, como a gente já viu antes. Incentivar, motivação sempre, não só nós que estamos aplicando a atividade, como também quem está executando a atividade, os brincantes, certo? Seja sempre imparcial. Isso daqui, gente, é característica primordial também na área. Você que na hora que está fazendo a atividade, equipe A contra a equipe B, nunca, jamais, em hipótese alguma, você tem que torcer para a equipe A, porque na equipe A tem alguém que você gosta demais, é uma pessoa importante e blá, 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 blá. A equipe A é a mesma que a equipe B. Você precisa ser imparcial em todas as atividades que você for fazer com o seu público, tá? Neutralidade, você não pode dar mais pontos para uma equipe porque conseguiu, tem que ser igual. Por quê? Acaba interferindo no resultado da atividade, acaba interferindo na dinâmica da atividade e acaba interferindo no seu trabalho, tá certo? Então, a gente sempre tem que ter essa imparcialidade quando a gente atua com qualquer tipo de público. Sempre tem uma programação alternativa, principalmente para eventuais circunstâncias como os dias de chuva. Então, outra regra que a gente fala no nosso curso é que vocês têm que ter o plano A, B, C, D, J, reticência, C cedilha. Vocês têm que ter vários planos de atividades, de dinâmicas, porque se eu estou aplicando aquele morto-vivo para um público e à tarde eu vou fazer com outro público a mesma dinâmica, esse público da tarde pode não receber bem. Você explicou da mesma maneira, você falou da mesma maneira, foram as mesmas regras, mas o público da tarde, naquele momento, dentro daquele estado de espírito deles, eles não querem fazer. Então, opa, essa atividade não dá certo. Eu tenho que ter essas cartas na manga, eu tenho que ter um leque de atividades onde eu possa fazer com determinados públicos. Então, plano B, C, D, J, reticências e cedilhas. Vários planos como alternativas, tá certo? Procure cuidar da integridade física e moral dos participantes. Adota medidas preventivas para amenizar a situação de risco. Evite falar sobre questões religiosas, etnias, sociais, políticas. Pode-se falar quando o grupo permite, não que parta de você, tá certo? Justamente para cuidar da integridade moral e física dos participantes, pessoal. Então isso é uma coisa muito importante que o recreador, que o profissional tem que ter em mente. Não obrigue a nenhum participante a desenvolver uma atividade que ele não deseja. O prazer da recreação está em fazer aquilo que desejamos e no momento em que nos é mais conveniente. Se a pessoa realmente não quer fazer, não obrigue, não obrigue. Tudo que a gente faz obrigado, a gente não faz bem feito, tá certo? Então, o que nós temos que fazer é sempre convidar as pessoas a participar. Faça os convites com elegância, com gentileza, com sutileza, para que as pessoas queiram participar. Ah, eu não quero participar, Vonei. Olha, tudo bem, mas fica aqui, fica próximo, fica olhando a atividade. Se de repente você quiser fazer atividade, você venha, me procura, que a gente coloca no grupo. Se ela não quer naquele momento, não precisa, não obriga, tá certo, gente? Isso daí é antiético, é inadequado, ok? Invente, tente, transforme-se em um recreador diferente, pessoal. Estou aqui de braços abertos para receber vocês aqui no curso de pós-graduação de recreação e lazer, onde
esse pouquinho bate-papo que nós tivemos, vamos ter aulas mais específicas para isso, onde você vai aprender a ter a postura de recreação e lazer, vai aprender a ver quais são os campos da área da recreação e lazer e vai conseguir ver quais são os teóricos que estão falando, as tendências, modas que a recreação e lazer permite. Tá bom, gente? Seja um profissional diferente, venha buscar sua informação comigo, com o Volney e Paulo Guaranha e com os demais professores que estamos esperando vocês de braços abertos. Um grande abraço, até mais!